Fraciona a alimentação. Sim, isso é uma coisa simples, né? Então a gente mede a pessoa e pede para ela olhar para o físico dela e falar, agora me fala sobre o seu físico, o que você não gosta? Tem mulher que fala assim, minha coxa é muito fina. Aí você pega e fala, tem certeza? Aí você mostra o que é a importância da panturrilha em relação ao tamanho do joelho. A panturrilha, ela diminui o tamanho do joelho. Quando você diminui o tamanho do joelho, você aumenta o tamanho da coxa. Então a gente pega essa menina, tem os nossos professores, né? A gente tem 3 profissionais de educação física que atendem no consultório prescrevendo. E tem uma equipe de 25 professores de educação física que atendem como personagens, do que é o Muse Army, né? A equipe Muse de personagens. Eles planejam o treino, a gente mostra para a pessoa dali 2, 3 meses, mais ou menos, 3 meses, né, o que ela ganhou de panturrilha, porque ela fica medindo a coxa. Aí a gente põe ela na frente do espelho. E aí? Então, minha coxa parece que aumentou, mas não aumentou, porque eu fiquei medindo. Falei, o que você aumentou? Aí a gente mede a panturrilha. Nossa, minha panturrilha aumentou. Porque o físico é uma coisa que você olha o que são as relações entre os segmentos e não o tamanho absoluto. Certo. A gente não anda com uma fita métrica, tipo, deixa eu ver se você é forte. Pega e enrola uma fita métrica no seu braço, tem lá 38 de braço, 40 de braço. E tanto faz. Você vai sair do quê? Você vai sair com um crachá na rua, assim, oi, meu nome é Paulo, eu tenho 48 de braço. Não vai fazer isso. E também não faz diferença. Sim. Né? Quando as pessoas elas destacam essa necessidade de afirmação por números, eu peso tanto, eu meço tanto, eu tenho tanto disso, eu tenho tanto daquilo, eu tenho tanto de percentual de gordura. Aí elas começam a ver o físico delas melhorarem, porque elas começam a entender que o físico é uma coisa que se trata por inteiro e que a refeição que ela não faz à tarde é o que vai fazer ela ter fome à noite e que o treino que ela não fez de manhã é o que vai fazer ela querer comer doce na hora do almoço. E que o final de semana, que ela não tem uma atividade física, é o que vai precipitar ela ter um comportamento alterado da alimentação. Cara, é isso fundamental. E quando a gente fala de performance, Joel, o que mais me importa falar para a pessoa? Performance não é o quantos % de gordura ela vai ter. Não é o quanto de massa muscular ela vai juntar. É quanto isso vai interferir na vida dela. Certo. O que é o performance do carro de Fórmula 1? É o quanto ele consegue correr para chegar na chegada, cara. Porque não interessa ele correr a maior velocidade do mundo se ele não conseguir passar na primeira curva ou na segunda. Boa. A nossa vida é assim. E chegar na nossa chegada significa ter uma vida social saudável, ter uma vida conjugal saudável e feliz. Você poder ser pai dos seus filhos e não ser um frequentador da casa. Você poder ser filho dos seus pais e não só uma fonte de preocupação. Você poder ter relação com seus amigos. Cara, lembra que tem um estudo famoso americano sobre qualidade de vida, né, e das pessoas que chegaram com qualidade de vida e qualidade mental melhor em longevidade, que eles apontaram qual que é o fator mais importante que faz com que você viva mais e melhor. São as suas ligações sociais. Imagina que quando você faz as coisas sem uma preocupação do que é a vida social das pessoas, você está tirando delas o que vai fazer elas viver mais e melhor. Então não é bonito você se isolar na vida, não é bonito ou não é eficiente você criar uma condição que só você consiga viver dentro. O que é bonito é você conseguir uma coisa que te sirva e que também faça com que você conviva com as pessoas de uma forma tranquila, de uma forma serena, de uma forma agradável e que isso agregue coisas e não afaste. Cara, pega o exemplo do Schwarzenegger dentro da história. Na época que ele era fisiculturista, ele fazia guest posing no parque, ele ia para cadeia pros caras que eram detentos, aí os caras queriam treinar. O que ele estava fazendo? Ele estava se afastando das pessoas, sendo um fisiculturista de elite, vencedor do Mr. Olympia? Não! Ele estava agregando. Tanto que não é à toa que ele virou o ator mais bem pago de filmes de ação durante o período, e não é à toa mais ainda que ele virou governador da Califórnia. Não, é o cara. O Schwarzenegger é o cara, meu. Ele entendeu o fator de agregação. Sim. Né? E quando a gente vai para a área de negócios, que você trabalha bastante, cara, quem que é o líder que se procura? Né? É o cara que agrega, não é o cara que vai massacrar todo mundo, dar esporro em todo mundo, falar que tá todo mundo errado, né? Que a coisa dá errado é culpa dos outros, a coisa dá certo, o mérito é meu. É isso, é o sujeito que entendeu isso da vida, né? É o sujeito que entendeu isso das outras pessoas, né? Que quando a gente vê que, pelo menos
quando você vê grandes psicólogos falando de estudos de agregação de pessoas, o que as pessoas estão atrás? O que as pessoas procuram? O que é importante para as pessoas? São duas coisas, cara. Gratidão e reconhecimento. E não para você fazer um bordão, mas para você fazer da sua vida. Gratidão aos outros, gratidão a você mesmo, reconhecimento aos outros, reconhecimento a você mesmo, porque nem sempre as pessoas vão olhar para você e te dizer obrigado. Mas você tem que se sentir gratificado, porque você tem que saber que você fez bem para essa pessoa. Sim. Então, no final das contas, cara, quando a gente informa para as pessoas o que é performance, aí ela começa a entender um pouquinho mais. Pô, então eu tenho que fazer de um jeito que eu não atrapalhe o ritmo da casa inteira, né? Ah, pô, mas eu não consigo treinar no final de semana. Não tem importância, vamos fazer outra coisa, vamos desenvolver. Você vai sair com sua mulher andar de bicicleta, né? A gente vai conseguir um professor particular para você, para te dar luta, né? Teve uma época que o meu professor de boxe, aliás, João Isidoro, beijão pra você. Eu falei assim, cara, minha mulher precisa dar umas porradas e não pode ser em mim, né? Aí eu chamei ele pra dar aula pra gente. João, não funcionou, porque a primeira coisa que ela quis fazer depois que o João ensinou ela a socar foi me socar. Cara, te juro por Deus, eu postei esse vídeo no Instagram outro dia, ela foi me socar e me chutar, e achou legal pra caramba. Sabe, foi, ô Maria da Penha. Porra. Ela fala, não, você aguenta. Olha o sacão aí de pancada, desse tamanho, bonitão. Assim, 120 quilos pra sentar a bota, né, cara? Sentar a bota. Então, cara, essas coisas são muito legais, né, cara? Olha só a reflexão, o cara entra com uma expectativa. Sim. Você pergunta sobre a expectativa dele e ele sai já na primeira consulta. Qual que é o sentimento? Ele sai mais leve? Ele sai com clareza? Ele frustra? Pô, não era isso que eu tava pensando? Nossa, cara, ele sai mais... Nossa, putz, eu não preciso me comparar desse jeito. Ele sai mais holístico. Ele sai com uma referência. Por que com uma referência, Joel? Porque às vezes é muita coisa para processar. Eu sempre pergunto ao meu paciente. Eu falo, cara, falei muito na tua orelha. Tá. Eu sempre pergunto isso pro paciente. Por quê? Porque eu acho importante que o paciente fale. Que o paciente, ele diga tudo que ele tem para me dizer. E por que ele sai com uma referência? Porque todos os meus pacientes têm meu telefone. Porque eu sei que aquilo que a gente vai mexer em relação à performance não é uma coisa que você vai falar no seu consultório 1 hora e acabou, resolveu. Eu tenho, felizmente, uma série de pacientes que têm profissionais de educação física sendo seus personal trainers, né? Outros tantos a gente encaminha para personagens e eles fazem essas aulas regulares. E o personal, ele tem essa capacidade, habilidade, essa função de reverberar o que a equipe fala, tanto do médico quanto do nutricionista. E no caso dos pacientes em reabilitação, na fisioterapia, tá? Mas em situações que não tem isso, você precisa ser uma referência para o seu paciente, né? Sabe, eu vejo isso... Eu cresci em Marília, uma cidade no interior de São Paulo. Eu nasci em São Carlos. Iara Clube de Marília. Como assim? Você nadou lá no Iara? Não, eu tive 2 caras que competiram comigo, Casca Grossa de Marília. Foram os meus adversários mais difíceis. Você lembra o nome? Lembro. Armando Pedroni e Henrique Pedroni, irmãos. Vixe Maria. Mas o Henrique foi mais casca grossa, porque a gente era da mesma categoria, mesma idade. Ele ganhava o campeonato, ganhava outro. Ele ganhava um, ganhava outro. E assim foi anos. Eu treinava no Iara. Pô, cara... Beijo pra ver. Pô, Henricão, Armando depois foi nadar comigo também, casca grossa. Pô, beijo pra vocês, saudade. Iara Clube de Marília. Um abraço pra galera do Iara. Demais, caramba. Pra Marília. E lá, cara, você sabe que eu nadava, né? Na época que eu tava no colegial, mas eu não fazia as aulas de natação. Eu fazia a piscina de 50 metros, eu fazia 20 piscinas. E eu lembro que eu fazia uma coisa que o vigia detestava, que era o armário da sala do vestiário. Ele era com uma chavinha que tinha um negocinho de alumínio. Uhum. Aí o que eu fazia? Cada piscina que eu fazia um risquinho no ladrilho. Então todos os ladrilhos da piscina de 50 metros, cara, era tudo rabiscado. Lá Iara mesmo, né? Exatamente. 50 metros, é verdade. E aí ele falava, Paulo, para de fazer isso, moleque! Seu demônio! Seu não sei o quê! Aí eu entrava na piscina e começava a nadar assim, aí eu, uhul! Que é o... Cara, não tem esporte mais solitário, né? Contar ladrilho, fala a verdade. Você e seus pensamentos. Exatamente. Você fica lá, meu. Só ultimamente que inventaram um fone de ouvido que funciona debaixo d'água, não tem uma mas coisa assim? Tem uma galera que escuta, mas... Você testou? Testei, é chatinho.
Você tá aqui, de repente... the single ladies, the single... Aí toca aquela música lá, cara, do presunto lá, Bryan Adams, você fala, não, mano, desliga isso aqui, cara. A abraçada fica até meio xoxa, né? Não, fica assim, até o banguito rotador até dói já. Troca essa música, não vai rolar. Não vai rolar. Cara, e lá em Marília, né, a forma que as coisas elas eram encaixadas, né, a gente tinha uma estrutura de treino que era rudimentar para a época, né? Você tinha o pessoal que fazia a instrução na academia, né? E que trazia a gente para aquilo que eram as coisas que eram mais feitas. Então, e a gente ria de coisa tipo fazer supino não, fazer terra, né? A galera não sabia, mas como assim tem esse exercício que tem que pegar a mão trocada, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi terra na área, eu olhei e falei assim, cara, esse cara tá tirando sarro de mim. Porque a gente era muito sarrista, né? Uhum. Isso a gente era muito sacana, sabe que tem uma história no meio disso que era assim, toda vez que alguém me perguntava alguma coisa, eu falava alguma coisa muito maluca. E uma vez eu falei para um moleque, ele perguntou, o que você come para crescer? Eu falei assim, pão com hipoglós. Que? Pão com hipoglós. Ah, não, mano, você tá tirando. Eu falei, não, pão com hipoglós. Todo dia eu como 2 bandinhas de pão, eu passo hipoglós. Sabe que nesse passo manteiga? Eu passo hipoglós. Aí... O moleque começa a comer pão com hipoglós. Passa o tempo. Aí eu chego pra ele e falei, e aí? Tá grande. Olha... Eu não cresci. Mas esse papel higiênico porcaria não me fode mais aqui. Porque eu acho que... Lembra aquele papel higiênico rosa? Que era uma lixa aquilo, né, cara? Senhora. Até penteava, né? E a outra... Mas teve uma pior, cara. Teve uma pior que o menino perguntou o que eu tomava. Eu falei assim, eu tomo água de salsicha. Mas assim... Esquenta e toma devagar. Tem muita proteína. Cara, o moleque todo dia ele acordava, pegava um copo de água de salsicha, esquentava e ele tomava. Eu perguntava, e aí? Eu tinha 16, 17 anos, eu já era malvado. Né? Malvadeza total. Só malvadeza. Eu era só ruindade e aprontação. Uhum. Aí eu falei, não, tá. Tem muita proteína, mas tá indo bem. Acho que eu tô crescendo. Então a primeira vez que eu vi um cara fazer elevação terra do chão, né? Eu olhei e falei assim, tá tentando me fuder, certeza. Uhum. Absoluta. Porque eu olhei aquela pegada com mão trocada. Por que o cara tá colocando esse peso no chão e puxando se ele pode fazer o agachamento? Sim. Né? Então a gente tinha essas coisas da época, que é o que a gente tava falando no começo em relação ao que tinha de informação disponível. Ó, estamos falando 1990 e pouco. Não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha Google, tinha Barça, biblioteca da cidade. Exato, municipal sempre, né? Biblioteca do colégio. É isso aí. E para você frequentar a biblioteca da faculdade, onde você teria teoricamente os livros de treinamento, etc., você tinha que ser matriculado. Sim. Não era aberto. Como que fazia? A galera da educação física de Marília, né, ela tinha uma visão que era totalmente pró-esporte. Então eles olhavam para o esporte, eles não olhavam para o treinamento em si na sala de musculação. Era até uma coisa que eles achavam uma coisa menor. Né? O que a gente tinha o técnico de natação de Marília na época, né? Ele era um cara muito atento, muito observador, e os nadadores de Marília, principalmente numa equipe que chamava Equipe Zebra, né, que eram os caras que nadavam os maiores volumes, né, fazia 10K. A equipe do Zebra. Isso, conheço. Exatamente. Grande Zebra. A equipe do Zebra. Porra, mas o Zebra ficou um tempão lá, né? O Zebra treinava os Pedroni. E esses moleques faziam musculação. Então acho que o Pedroni... Se bobear, ele fez musculação Cara, comigo, o Pedroni chegava... Pedroni, você chegava com aquele peitoral lá pra competir comigo, tu devia estar treinando com mousse e tomando água de salsicha. Ou comendo pão com hipoglós. E me dando pau ainda na piscina. Um peitoral. Eu falava, que peitoral é esse? Devia ser o mousse. Era da época do Zebra. Essa galera treinava. Então, essa era uma galera que treinava, por exemplo, musculação. Né? Mas você via... Por exemplo, a equipe de ciclismo de Marília, o treinador proibiu eles de treinar musculação. Falava que ia ficar duro, que ia perder velocidade. Então era difícil, viu? Mas, cara, olha o teu volume. Cara, vai. Quanto disso... Vai, explica aí. Eu acho que a galera deve perguntar isso. Vamos lá. Pra caramba.
Quanto disso é genética, quanto disso é treino, qual é a escolha do exercício? Aliás, você é dono da... Qual que é o nome da academia lá em São Caetano? Que eu esqueci o nome. Ironberg. Ironberg, são sócios, né? De Florianópolis. De Floripa. Eu fui lá com o Cariani, achei do cacete, puta Legal, clima, né? gostoso. Eu tava lá, eu devia estar com essa roupa, né, Malu, mais ou menos. Eu falei, quase que eu falei, me dá uma regata aí que eu quero, não quero fazer podcast, eu quero treinar. Vou treinar. Né? Mas assim, quanto da genética, quanto do treino, quanto da suplementação, quanto das escolhas dos exercícios, porque o cara olha pra você e fala, pô, não vai chegar, não tem como chegar. Nessa vida não tem como chegar. Tem isso, mas tem uma outra coisa, a precocidade. Eu comecei a treinar quando eu tinha 11 anos. Exato. Ferro. Cara, ferro. Valendo mesmo. Não, valendo, né? Natação eu comecei a treinar com 2, porque eu acho que meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para pagar uma babá, então eles botavam eu pra fazer natação na escolinha do Bato. Exatamente. Uma bela babá. Então, água. Ó, uma bela babá. Com 2 anos eu fazia natação na escolinha do Beto lá em São Carlos, né? E que existe até hoje, mas me contaram que o Beto falecido. Ah, que pena. Queria reencontrar o Beto, mas deixa pra próxima. Aí, no meio disso, eu cheguei a fazer futebol, fiz handball e não me encontrava em esporte. Eu fui me encontrar no treinamento, né? E aí depois, mais tardiamente, né, eu fiz luta, né? E eu me achei no jiu-jitsu, isso em 95, 94. O jiu-jitsu tinha começando a chegar em Marília, né? E chegando pela Lotus Clube. Então, eu treinava com o pessoal da Lotus, que é uma academia, né, formada. Exceto isso, você tinha pessoas que faziam jiu-jitsu fora durante a semana e davam aula em Marília no final de semana, né? Mas eu fui fazer na Lotus. E o jiu-jitsu me chamou muita atenção porque ele é cara, é um jogo de xadrez com o corpo, né? Jiu-jitsu não é pancadaria. Você tem que saber o que você está fazendo, né? É xadrez mesmo. Você tem uma sequência de jogadas que você faz para você chegar onde você gostaria, né? Só que o que mais me ajustava era a musculação, porque o que eu percebia? Quanto mais eu melhorava na qualidade daquilo que eu fazia, melhor meu corpo ficava. Agora, a questão da precocidade, né, ela... Foi o fator preponderante. Cara, é foda. Você faz, cedo. Imagina, você começa a fazer supino com 11 anos, cara. Quando você tem 16, quando você tem 20. Né? E outras coisas, né? Eu já contei em outras... Eu nunca contei isso num podcast. Na verdade, eu falei na época no canal que era do Léo Stronda, né? Mas você já usou esteroide? Já. Quando eu era adolescente. Sim. O que o pessoal faz de maluquice hoje, eu fiz com 14, 15, 16 anos de idade. Né? Eu falo que eu sobrevivi minha adolescência. Né? E eu acho que talvez essa foi a razão de eu ter e estudar essa parte de medicina esportiva e de desempenho, porque eu falei, cara, não me deu o que eu queria. Né? Isso me trouxe um resultado, me tomou o resultado da mesma maneira. Né? A coisa não foi aí. Né? Eu acho que tem mais coisa. E hoje, o que é a grande dificuldade? Né? O pessoal ainda acha que esteroide é uma coisa mágica, né? Que GH vai fazer o cara ficar seco. O que? É o que eu mais trato no consultório. 80% das pessoas que eu trato são mau resultado, são complicações. É gente que foi fazer coisa da cabeça ou orientado, o negócio virou do avesso. Por quê? Porque dentro do que é o campo do que são as terapias ou as coisas que você pode fazer para aumentar o que é o anabolismo da pessoa, o esteroide é a cereja do bolo. Ele funciona? Lógico que funciona. Se não funcionasse, não seria doping, Joel. Agora ele funciona para o cara que está fazendo um treino muito intenso. Cavalo. Que está fazendo uma alimentação extremamente perfeita, que tem uma regularidade de sono absolutamente suíça e que coloca o exercício em primeiro lugar. Ele não é para o cara que é na baladinha de final de semana. Mas eu só tomo 1, 2 cervejinhas. Não é para esse cara. O esteroide ele melhora o cara que está no limite. Ele não conserta a dieta ruim, ele não conserta treino porcaria, ele não conserta gente despreparada. O que ele faz é, quando você pega um sujeito que está no extremo do uso da atividade física, é como se ele fosse um turbo, um blower. Ele te dá um fôlego a mais para você aumentar o que é a sua velocidade de recuperação. É isso que o esteroide faz. Agora, se você compromete isso com cigarro, se você compromete isso com álcool, se você compromete isso com falta de sono, cara, você pode lamber urânio, você não vai conseguir chegar a algum lugar. Sim. Grande problema. O problema é a genética. Por que a genética é um problema, Joel? Porque tem gente
que é atleta de fisiculturismo e tem um físico, né, muito elaborado, mas que fuma, mas que faz noitada. E aí a única coisa que explica é, esse cara, quando ele tem gripe, quando ele solta um pum, ele ganha massa muscular. Sim. E tem gente assim. Tem. E eu comparo isso, a mesma coisa que eu faço o pessoal pensar, o que é a média da galera da escola? Você tem um amigo seu que é excelente em química, você tem um amigo seu que é excelente em matemática, você tem aquele outro que é excelente em história, né? Você é bom de biologia, mas tem aquele moleque no canto da sala que não fala com ninguém, por quê? Porque ele estuda 24 horas por dia, porque ele gosta daquilo, que ele é excelente em tudo. E ainda assim, no meio desses geninhos, tem o cara que é gênio, e tem o cara que é o conceito de gênio do Einstein, que é o quê? 99% de transpiração, que trabalha demais. Isso as pessoas não conseguem transportar para o físico. Tem gente que tem uma genética de ser seco, que ele pode tomar doce de leite, uma lata, depois do treino todo dia. O cara não engorda, ele fica mais seco. Tem gente que, cara, tem uma facilidade para ganhar massa muscular gigantesca. E a maioria de nós? Não. Eu treino desde os 11 anos. Se eu tivesse uma genética boa, eu tinha virado Mr. Olímpia. O melhor físico que eu obtive foi com 42 anos de idade, em relação a volume, em relação à definição, né? E mesmo assim, eu sei o que me custou. Porque, por exemplo, para eu treinar, tendo a vida que eu tenho, com a quantidade de sono que eu tenho, com a quantidade de responsabilidade que eu tenho, que interfere na minha satisfação de treinar, Sim, porque, sim. puta, Joel, treinar olhando no relógio, cara, machuca. Posso te falar? Sim. Sabe, dói. Mas foi ano passado, quando eu brinquei com o Cariani, brinquei com o Júlio, falei, tá bom, vamos fazer uma brincadeirinha aí, vamos ver como é que fica. Em 60 dias, eu tinha acabado de operar o bíceps, ainda foi isso, pós-cirúrgico. Aí falei, vamos fazer uma brincadeirinha aí e vamos fazer uma dieta e ajustar esse treino. Só que eu fiquei, cara, por causa do volume de treino e por causa da falta de sono e por causa da irregularidade da alimentação, porque eu também não consigo comer quanto precisa em relação à quantidade, né? Porque tem que comer, além de comer bem, tem que comer bastante. Sim. E você tem que comer frequente. Então é você comer quando você está de barriga cheia, Joel. O pessoal reclama de ficar sem comer. Come quando você está sem fome, pra você ver só. O Cariani falou que mais difícil do que ficar sem comer é comer pra caramba quando você não consegue. É mais difícil, é mais desafiador. Não, horrível. Fazer um exercício, para quem quiser fazer esse exercício, almoça qualquer dia e come uma comida bem gostosa. Quando der 3 horas, coloca na sua frente 200 gramas de arroz e 200 gramas de frango cozido. Tenta comer. Tenta comer. Esse é só... Você quer saber se você leva jeito para fisiculturismo, para você saber se você consegue fazer aquilo, pra você fazer um corpo perfeito? Faz aquilo. Coloca 200 gramas de arroz, 200 gramas de frango cozido na sua frente 3 horas depois de você ter almoçado num lugar que você, sei lá, num restaurante com a sua família no final de semana, ou 3 horas depois do jantar, o que você preferir. Tenta comer. Só que isso é uma refeição. Você tem que fazer 5 ou 6 assim. Tá? Então, como eu te disse, se eu tivesse genética, eu tinha ido Mr. Olímpia. Né? Quem que são os caras hoje que puxam, por exemplo, que é o Centro de Fisiculturismo? O Centro de Fisiculturismo ele foi o Open, né? Que são os caras gigantescos. Né? Hoje são os físicos do que é o Classic Physique. Tá? Por quê? Porque são físicos que não são grandes daquele jeito, mas são extremamente estéticos. Então você vai falar, por exemplo, o Christian Bumstead, né, que é o primeiro lugar hoje, e o Ramon, que é brasileiro, e que é o segundo colocado. Fantástico, né? Cara, eles são fantásticos. Excepcional. Eles têm 27 anos, 28 talvez. Ou seja, chegou no topo muito mais rápido. Isso é genética. Isso é genética. Então você falar que o Ramon é esse por causa disso, porque ele fez isso, porque ele toma aquilo, coisa nenhuma. O moleque ele tem um patrimônio genético bom, trabalha duro, né? E ele consegue chegar naquilo. A maioria de nós não vai. O que não quer dizer que nós não possamos melhorar. Lógico. O que não quer dizer que cada um de nós, Joel, o teu amigo que era bom em matemática, o outro que era bom em história, você que era bom em biologia, não possam melhorar, porque progredir a gente sempre pode. Agora, com certeza, não é fazendo a mesma coisa que essas pessoas fizeram. É fazendo aquilo que a gente precisa fazer, que aí é uma segunda etapa do processo de entendimento do que é a performance. O que é o que você precisa fazer, não é o outro. A primeira é, pare de se comparar com as outras pessoas. A segunda, descubra o que você precisa fazer e pare de comparar as outras. Muito bom. Legal esse conceito do performance e da função, né? A performance é ser funcional, né? Sim. Ainda melhor naquilo que você é funcional.
Vou dar um Swift aqui no assunto. Osso. Pau! Por que você acha que você ficou tão famoso na internet? Não sei explicar isso, mas meu chute. Porque eu não tentei ser uma pessoa que... Eu tentei não criar... Tentei não criar uma persona. Eu sou eu. Eu acordo de manhã, abro minha live, porque eu tenho que fazer 1 hora de aeróbico. Muito por massa dia, aquela cara. live lá, cara. É que você usou do teu lifestyle. Você fez o útil ao agradável, né? É. Deixa eu rodar um pouquinho aqui na bike. Deixa eu responder perguntas que eu gosto. Deixa eu contribuir pra galera. Exato. Deixa eu fazer isso de uma maneira... Eu odeio aeróbio, eu acho solitário pra caramba, né? A Roberta não me faz companhia na bike, porque ela também não tem 1 hora, coitada. Ela tem 5 empregos. Não vou fazer ela ficar 1 hora de bike, né, comigo. Mas eu preciso fazer. Até porque eu sou homem, então eu tenho os riscos cardiovasculares e provavelmente eu vou morrer antes, né? Mas eu preciso não morrer tão antes assim. Sim. E como eu não gosto, eu preciso de companhia. Pum, ligo a live. Pô, posso ficar fazendo anarquia? Posso ficar fazendo anarquia, mas eu entendo que existe uma segunda coisa. Existe o que é dentro da nossa profissão, profissional da saúde, que é a questão da responsabilidade social. Eu não estou interessado com o que as outras pessoas estão falando. O que eu estou interessado é falar para as pessoas aquilo que é a minha experiência profissional. Disso eu posso falar. Né? Eu não vou gastar tempo contradizendo um ou outro, falando disso ou de outro, e principalmente falando de pessoa. Mas eu vou falar daquilo que interessa. E se você for ver a internet, 99% é gente falando de outras pessoas. Gente falando de gente. Quando a gente bateu 1 milhão no YouTube um tempo atrás, né, eu salientei muito isso. Né? Eu falei que você pode até chegar a algum lugar falando de outras pessoas, mas você só vai ultrapassar suas expectativas quando você começar a falar para as pessoas. Lembra que eu te falei que são 2 coisas que são importantes em relação à vida das pessoas? Gratidão e reconhecimento. Pois bem, o que as pessoas elas precisam em relação à internet? Reconhecimento que o problema delas é um problema. Ah, eu quero ganhar mais músculo. Ah, pra quê? O que você vai fazer com isso? Ah, eu queria emagrecer um pouquinho. Ah, pra quê? O que você vai fazer com isso? Ah, eu tô tomando isso, aquilo. Imagina que você tá fazendo isso. Então eu abro minha live e eu faço aquilo que é a parte da minha profissão, que é dividir com as pessoas, né, a minha experiência daquilo que é o que eu faço. Né, sabendo que, né, a maioria das pessoas, né, não vai ter a oportunidade de passar comigo por uma série de razões. Né? A gente está distante, né? Tanto que a gente está ligado somente pelo digital. Então, já que a gente está ligado pelo digital, vamos fazer uma experiência boa para vocês. Pergunta o que você quiser, eu respondo, não tem problema nenhum. E eu faço isso, com a minha camiseta torta, com meus cabelos bagunçados. Eu acordei e estou fazendo aeróbio. Você quer o quê? Eu escovo o dente. Pelo menos, tá? Mas você quer que o quê? Que eu vá, faça uma maquiagem, penteie o cabelo lá, colocar... Cara, não, é vida real. Vamos lá. Hoje eu acordei às 6, 7 horas, tô lá na bike. Eu acordei às 5, mas 7 horas eu tô na bike. Puta, hoje eu não acordei, 8 horas. Eu tô na bike porque eu tenho que estar na bike. Eu abro minha live, eu falo com a galera, eu respondo a pergunta da galera. É isso, eu acho que falta... Você. Exato. É a autenticidade, é não criar uma persona. Cara, quando alguém me sacaneia, sacanear de volta, né? Jordan Peterson, que é um cara que, exatamente, para evitar o caos, esse cara é sensacional. Ele fala uma coisa que é muito verdade, né? E que eu pratico de certa forma. Eu não deixo ninguém confortável em me ofender.